Olá, prezados alunos e alunas. Eu sou o professor Dr. Osmar Barreto e lhes dou as boas-vindas ao nosso curso de extensão sobre ritos ou procedimentos trabalhistas. No presente curso, vamos analisar os principais tópicos atinentes ao tema, passando pela legislação, pela doutrina, pela jurisprudência. Dessa forma, eu os convido a me acompanhar nessa jornada, por favor. Vamos lá? Não há como versar sobre os procedimentos sem abarcarmos o conceito de processo, bem como o significado de ato ou de atos processuais. O processo é um instrumento que dispõe o Estado e as partes para a busca da solução pacificadora dos conflitos. Nesse sentido, podemos dizer que, se existir alguma contenda, algum conflito oriundo das relações de trabalho, sendo também incluído aí a relação de emprego, desde que essa contenda não seja resolvida extrajudicialmente, o que é indicado, deve-se socorrer ao Poder Judiciário Trabalhista para que haja essa solução pacífica do dissídio individual ou do dissídio coletivo trabalhista. Nesse diapasão, o processo é formado por atos. Eles são ações praticadas pelos sujeitos do processo no âmbito do procedimento, o qual se traduz numa sucessão de atos, dando dinamismo ao processo, essa relação entre os sujeitos com o escopo de obter a tutela jurisdicional, de modo que ele não constitui um fim em si mesmo, e sim meio para a concessão final do direito material. E aí os atos têm algumas particularidades, as quais vamos ver a partir de agora. Sempre que o ato processual tem uma forma prevista em lei, ele deve ser praticado segundo a formalidade legal, sob pena de nulidade. Todo ato processual tem uma finalidade jurídico-processual, um resultado a ser atingido. Atingida essa finalidade, serão gerados os efeitos jurídicos programados pela lei, desde que o ato tenha sido praticado em respeito à forma legal. Nesse sentido, a forma legal do ato proporciona segurança jurídica às partes, que sabem de antemão que, praticando o ato na forma que determina a lei, conseguirão os efeitos legais programados para aquele ato processual. Dessa feita, os atos têm as suas formas. Então, a forma dos atos processuais vem discriminada, vem detalhada no Código de Processo Civil, mais especificamente, os seus artigos 188 a 192. Então, os atos e os termos processuais independem de forma determinada, conforme a previsão do artigo 188 do CPC, exceto quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Portanto, podemos inferir dessa previsão normativa que, a priori, os atos independem de forma. A regra é que eles não tenham uma forma específica, uma forma prevista na lei. Agora, se existir essa forma, consequentemente, o ato deve respeitá-la, deve respeitar essa previsão normativa. Então, a regra é que o ato processual não tem uma forma delimitada e a exceção é que a lei preveja uma limitação para a realização desse ato, ou seja, como ele deve ser realizado. Prosseguindo, os atos processuais são públicos. Isso vem previsto no artigo 189 caput do CPC. Isso significa que no processo a publicidade é, ao menos em regra, geral. Qualquer sujeito tem acesso aos atos processuais e imediata, facultada a presença de qualquer sujeito no momento da prática do ato processual. Então, a regra é que o ato processual seja público e a exceção é que ele seja sigiloso. Eu faço uma observação de
Por isso, qualquer sujeito, ainda que absolutamente desinteressado na demanda, pode assistir a uma audiência ou analisar os autos do processo em cartório, porque a regra realmente é a publicidade. Então, só haverá realmente o sigilo em determinados casos. Existem esses casos que mitigam essa ampla publicidade, justificando que os atos tramitem em segredo de justiça, porém, não absoluto, mas restrito seu acesso às partes e procuradores, dando-lhes o direito amplo de consulta e de pedir certidões. Os casos de segredo de justiça expressos no Código de Processo Civil são elencados no artigo 189, seus incisos 1 a 4. Então, inciso 1, em que exija o interesse público ou social. 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e grau e guarda, de crianças e adolescentes. 3, em que constam dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. E 4, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Desses dispositivos, nós só não vamos aplicar no processo do trabalho o inciso 2, que versa sobre casamento, separação de corpos, divórcio. Agora, o resto, todos eles se enquadram, se encaixam e podem ser perfeitamente utilizados no processo do trabalho. Geralmente, o segredo de justiça ou o sigilo, ele só vai ser permitido, só vai ser decretado no processo do trabalho quando houver, de fato, um desrespeito ao direito da personalidade. Então, se incutir um desrespeito à privacidade, à intimidade, aí nesses casos o juiz, de acordo com o pleito da parte, pode estabelecer esse segredo de justiça. A regra é que quando a reclamação trabalhista versa sobre direito de menor, ou direito de incapaz, aí sim o sigilo já será automático, por assim dizer. Agora, nos outros casos, existe a necessidade de requerimento desse segredo de justiça e, consequentemente, será analisada a questão do desrespeito ao direito da personalidade do pleiteante. Geralmente, o segredo de justiça só é conferido nos dissídios trabalhistas em caso de assédio moral e principalmente no caso de assédio sexual. Dando continuidade aos nossos estudos, chegamos no ponto fulcral da nossa aula, ou seja, o procedimento, que é o modo pelo qual a lei determina que o ato ou atividade processual seja realizada. Então, o procedimento, ele vai trazer as regras sobre como os atos processuais podem ser praticados. Ele vai delimitar, a realização dessas práticas, desses atos processuais. Portanto, o processo, ele é formado por uma série de atos processuais que vão se reger de acordo com um determinado procedimento. O procedimento vai trazer realmente as regras para a prática dos atos processuais dentro daquele processo. E aqui nós temos 3 procedimentos ou 3 ritos trabalhistas, que são o rito sumário, o rito ordinário e o rito sumaríssimo. Nessa primeira parte da aula, vamos nos aprofundar no estudo do rito sumário. Na segunda aula, versaremos sobre o rito sumaríssimo e, posteriormente, sobre o rito ordinário. Vamos lá, então, à análise do rito sumário. A previsão legal do rito sumário vem esculpida na Lei 5.584/70. Então, é uma lei já um pouco antiga, mas não tão antiga quanto a própria CLT, que é de 1943. Então, o rito original da CLT é o ordinário e, posteriormente, foi cunhado o rito sumário pela Lei 5.584/70, que dispõe sobre as normas de direito processual do trabalho, altera dispositivos da consolidação das leis do trabalho,
disciplina a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça do Trabalho e dá outras providências, prevendo, no seu artigo 1º, que nos processos perante a Justiça do Trabalho observar-se-ão os princípios estabelecidos nesta lei. E agora vamos abordar alguns aspectos importantes sobre o rito sumário para que a gente possa depois abordar suas características. O primeiro ponto é com relação à sua constitucionalidade. Por quê? Ela foi muito discutida, né? A constitucionalidade da Lei 5.584 de 70. Então, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, ele pacificou essa discussão se o rito sumário era constitucional ou não por meio da súmula 356, determinando que o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei número 5.584, de 26/6/1970, foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo. Principalmente essa era a discussão que norteava a questão de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade do rito sumário. O ponto fulcral era essa discussão se ele poderia ser pautado no salário mínimo, o valor da alçada, porque o rito sumário também é chamado de rito de alçada. Então, nesse diapasão, o TST pacificou a contenda, determinando que o rito sumário pode sim se lastrear no salário mínimo. E agora vamos analisar as características do procedimento ou do rito sumário. Primeiro, a primeira característica é a celeridade, porque o rito sumário foi criado depois da entrada em vigor da da consolidação das leis do trabalho, principalmente para desafogar o judiciário no que concerne ao rito ordinário, que é um rito mais profundo, um rito mais burocrático, vamos dizer assim, e nesse diapasão veio a previsão do rito sumário a fim de imprimir essa celeridade, tanto uma celeridade processual, quanto a questão também de economia processual, a economia de valores. Então a gente está primando aqui, tanto pelo aspecto de rapidez na prestação jurisdicional, quanto de economia relacionado ao andamento do processo. Uma outra característica do procedimento sumário é que a ata de audiência ela é simplificada, devendo constar a conclusão do juiz quanto à matéria fática, já primando por essa celeridade, por essa informalidade, por essa economia processual. O principal norteador do rito sumário, como acontece nos outros ritos também, no sumaríssimo, no ordinário, é o valor da causa. Isso vem previsto no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 5.584 de 70, que estabelece o valor da causa de 2 salários mínimos. O que isso quer dizer? Que as causas submetidas ao rito sumário, ou rito de alçada, como é chamado, não podem ser superiores a 2 salários mínimos vigentes. Então, nesse diapasão, o norteador vai ser o valor da causa. Se ultrapassar 2 salários mínimos, já deve ser o dissídio submetido a outro rito, ou ao sumaríssimo, ou ao ordinário. No que concerne às testemunhas no rito sumário, não existe uma previsão legal específica sobre isso. Então, por analogia, a gente utiliza a previsão do rito ordinário, mas especificamente do artigo 822 da CLT, que estabelece 3 testemunhas por parte. Nesse diapasão, é permitida aí a oitiva de até 3 testemunhas por parte no rito sumário. Uma outra característica do rito sumário é que ele não admite reconvenção ou intervenção de terceiros. Então, aqui no rito sumário, não é permitido aquele contra-ataque do reclamado sobre o reclamante, no qual há a inversão dos polos e são processos que correm de forma simultânea. Na verdade, é um processo dentro do outro. Então, essa reconvenção
vai ter o seu andamento dentro do processo principal e no momento da aprovação da sentença ela já vai abarcar as duas questões, tanto a do processo principal quanto a da reconvenção. Então, por questão de celeridade, também não é permitida a reconvenção e muito menos a intervenção de terceiros, né, como, por exemplo, o chamamento a lide, a denunciação, o processo, esse tipo de intervenção de terceiros não é admitida no rito sumário. Agora vamos versar sobre os recursos no rito sumário. Isso vem elencado no artigo 2º, parágrafos 1º e 4º da Lei 70. Então, não caberá recurso de da sentença, somente o pedido de revisão ao valor fixado pelo juiz, que será feito impugnando a sentença em juízo no momento das razões finais. Eu coloco aqui uma observação, que nesse procedimento não há possibilidade de recurso, que essa é a regra, salvo o pedido de revisão, que versa sobre o valor da causa, e o recurso extraordinário, para versar sobre matéria constitucional. Vamos analisar melhor o pedido de revisão. Então, como eu falei, o artigo 2º, no seu parágrafo 1º da Lei 5.584/70, estabelece que em audiência, ao aduzir razões finais, poderá qualquer das partes impugnar o valor fixado e, se o juiz o mantiver, pedir revisão da decisão no prazo de 48 horas ao presidente do Tribunal Regional. Trata-se da previsão legal do recurso denominado pedido de revisão. Então, fixado pelo autor o valor da causa inferior a 2 salários mínimos, a parte contrária pode impugnar o valor e, se esse valor for mantido pelo juiz, aí sim caberá o pedido de revisão ao tribunal. Os documentos com relação ao pedido de revisão, eles já devem instruir tal pedido. Então, a petição inicial deve instruir também o pedido de revisão, a cópia da petição inicial, cópia da ata da audiência que rejeitou a impugnação e interposto diretamente no Tribunal Regional do Trabalho no prazo de 48 horas. Então, na interposição do pedido de revisão, ele já deve ser instruído com cópia da petição inicial e da ata da audiência que rejeitou a impugnação. Coloco aqui importante que trata-se de recurso de competência do presidente do tribunal. Agora vamos abordar o recurso extraordinário. Pode ser interposto quando há violação de preceito constitucional destinado ao STF. Então, esse recurso, o recurso extraordinário, já vai ser endereçado ao Supremo Tribunal Federal, com base na previsão do artigo 102 da Constituição Federal, a qual reza que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 3, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou em última instância, quando a decisão recorrida a contrariar dispositivo dessa Constituição, b. declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face desta Constituição e d. julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Portanto, havendo desrespeito à Constituição, violação a dispositivo constitucional, há a faculdade de interposição do recurso extraordinário, que será julgado pelo STF. Ademais, também é possível a oposição de embargos de declaração. E por que eu não coloquei os embargos de declaração como uma exceção desde o começo? Porque os embargos de declaração eles têm uma natureza imprópria. É um recurso com características diferentes, porque ele é analisado pelo próprio órgão julgador da decisão embargada. Não existe aqui o exercício do duplo grau de jurisdição. Então, cabe a oposição dos embargos de declaração no caso dos incisos elencados no artigo 1022 do CPC, que estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para, inciso 1, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 2, suprir a omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ao requerimento. 3, corrigir erro material. E no parágrafo único, temos que considera-se omissa a decisão que, 1, deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, e 2, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º.